Muito bem, muito bem, muito bem. Espero que esteja tudo funcionando. Espero que esteja tudo em ordem. Bom, como vocês devem conhecer, ou pelo menos alguns de vocês conhecem o meu canal, eu tenho muitas videoaulas que eu gravo, né? Principalmente do curso de Engenharia, Física 1, Física 2, Física 3. Também tenho eletromagnetismo, etc. E uma pergunta que sempre aparece, né, é como é que eu faço para gravar essas minhas videoaulas? Então, eu vou começar hoje, né, a fazer um vídeo diferente, mostrando aí como é que eu faço desde o começo a preparação dessa videoaula. Então, eu meio que estou fazendo um vídeo completamente diferente do que eu já fiz, é uma experiência, tá ao vivo exatamente para evitar edições e facilitar a minha vida, então vai ser passo a passo, vai ser um vídeo longo, né, onde eu vou fazer aqui ao vivo, então como eu preparo, o que que eu preparo, como é que é feito, os detalhes e tudo mais. Então, para exemplificar, como eu vou começar a gravar o capítulo 13, que o pessoal tem me pedido bastante para trabalhar com esse capítulo, né? O capítulo 13 de gravitação, e eu não tenho ele ainda. Então, como eu já ia começar a preparar essas videoaulas, eu então resolvi fazer ele o meu exemplo. Então, como é que eu começo toda a brincadeira? Então, apesar de eu estar falando, né, simplesmente dialogando, e aparentemente aquele todo o conteúdo já está na minha cabeça e tudo mais, de fato não é bem assim. Então, o primeiro passo que a gente faz, né, o primeiro passo para poder criar essa videoaula é fazer um roteiro. Então, eu tenho um roteiro que eu faço no caderno físico. Aí muita gente vai me perguntar, por que o caderno físico você já não faz direto num arquivo, né, digital e etc, etc. Bom, isso é muito pessoal, tá? Logicamente que cada um vai ter a sua dinâmica, cada um vai usar a sua forma de poder, que melhor se adapta. Eu gosto do caderno, primeiro porque é um ente físico, né? Eu consigo guardá-lo e numa gaveta. E eu não tenho tantos cadernos quanto eu tenho arquivos. Arquivos eu tenho aos milhares. Cadernos eu devo ter no máximo uns 10, né? Então eles são muito mais preciosos para mim do que os arquivos. Então eu prefiro ter tudo registrado em cadernos. Os cadernos que eu uso são cadernos do tipo caderno de ata que tem numeração, tá vendo? Então as páginas são todas numeradas. Para que isso é importante para mim? Porque se eu precisar chamar algum capítulo, se eu precisar fazer uma observação lá na frente, eu tenho as páginas. Ver página 18, ver página 35, ver página 37. Esses cadernos eles só têm um número de um lado, né? Então, geralmente eu ponho 11 e essa aqui eu chamo de 11.5, né? 12 e 12.5. Então, é a maneira que eu criei aí de poder me organizar. Então, eu uso um caderno, eu faço tudo com caneta, né? Então, por quê? Também, segundo a ciência, né, sabe-se que você memoriza mais, que você aprende mais quando você escreve à mão e não digitando, tá? Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí é neurociência mesmo. Isso é uma... Então, eu prefiro acreditar nesses caras que passam a vida estudando isso do que ficar no meu achismo lá. Eu acho que isso vai funcionar, eu acho. Não. Então, tem muitos pesquisadores, inclusive da área de neurociência, que fazem tudo à mão e depois eles digitam tudo no final do dia para recapitular e aí então ter os sistemas digitais. Mas primeiro à mão. Para quê? Para facilitar o aprendizado, para você ter ali uma memorização maior e tudo mais. Isso é como você entende, né? Como você achar. Se você preferir fazer digital também, tudo bem. O que eu vou apresentar aqui é a minha metodologia. Nem estou falando para ninguém seguir nada, né? Nem estou dizendo que vai dar certo para outras pessoas. E nem estou dizendo que a minha é a melhor possível, né? Quer dizer, ela é a melhor possível para mim, mas cada um vai encontrar a sua. Então tá aqui, ó, um caderno
uma caneta e o livro, né? Então, tá aqui o livro que eu uso como referência para fazer o meu roteiro. A ideia aqui, vai ser um vídeo mais longo, né? É fazer todo o roteiro da sessão 13.2. Então, eu vou ler o livro em detalhes, vou ver o que que eu seleciono do livro, o que que eu vou pegá-lo para fazer o roteiro e etc. Então, vai até a 13.2. Como vocês vão ver, né? Eu não vou usar tudo que está no livro, todas as informações vão para a aula. Não, não é tudo. O aluno, quando ele vai estudar, do meu ponto de vista, ele começa com a videoaula, eu acho, acredito. Da videoaula, ele vai para o livro, aí ele vai ler o livro todo, vai ter muito mais informação que a videoaula. E aí, depois que ele lê todo o capítulo do livro, lê em detalhes, depois de ter já assistido a videoaula, aí ele vai para os exercícios, para a prática. E aí ele começa, né? Começa com os exercícios mais difíceis, depois vai para os fáceis, vai para os difíceis de novo, vai fazendo e fazendo tudo mais. O professor, quando ele vai preparar a aula dele, ele necessariamente, né, ou pelo menos deveria, no final da videoaula, ir lá e resolver todas as questões da sessão. Todas, sem exceção. Por quê? Porque as perguntas vão chegar, né? Ali, nos exercícios do livro, a gente espera, né, que ele tenha ali coberto todas as questões, todas as dificuldades, né? Todos os truques que você precisa saber para poder responder e auxiliar o estudante. Então, faz o roteiro, o professor faz o roteiro, depois faz por exercício, resolve todos os exercícios da sessão e aí sim ele está preparado para poder auxiliar os estudantes. Então, vamos começar fazendo o meu roteiro aqui. Como eu disse, eu vou ler todo o livro, vou fazer toda a 13.2 em detalhe. É o meu estudo, tá? Como eu estudo para fazer esse roteiro e depois preparar a videoaula. Agora, na parte da manhã, eu vou estar fazendo esse roteiro e na parte da tarde eu vou gravar a videoaula. Então, vocês vão ter depois o resultado dessa gravação, desse passo a passo, para ver como é que ficou a videoaula no final das contas. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a fazer todo o capítulo 13. Então, tá aqui, ó, capítulo 13. E eu começo, então, na seção 13.2. E a seção 13.2 é a lei de gravitação de Newton. Muito bem. Então, tá aí, começa com a lei de gravitação de Newton. Então, vamos lá. Vou ler o capítulo inteiro, né? Como eu disse, aqui é mais para deixar registrado, tá certo? Então, obviamente que muitos vão cansar aí no meio da videoaula, né? Puxa, que coisa longa. Eu entendo, mas eu estou fazendo aqui como eu faria, com calma, com paciência. Então, isso aqui vai ser longo. Vocês vão ver como dá trabalho, de fato, preparar uma videoaula, né? Preparar o conteúdo, né? De uma forma rigorosa e tudo mais. Então, não é fácil mesmo, não é uma coisa trivial. Leva tempo, né? Suor, bunda na cadeira. Mas tudo bem, a gente está aqui para isso, né? Afinal de contas, a gente um dia resolveu ser professor, né? E aí, então, agora a gente faz o que gosta, né? Então, muito bem. Então, ó, como eu disse, não é todo o conteúdo do livro que vai entrar no roteiro. Eu seleciono as questões que eu julgo mais importantes ali, que eu julgo mais relevantes. Naturalmente, isso é muito pessoal, né? Outros vão utilizar outras frases, outras ideias, né? Quer dizer, é muito pessoal, né? Então, aí vão, mas eu acho que isso aqui é importante também, eu acho que isso aqui é relevante também. Ok, né? É por isso que o livro está lá, né? Então, como eu disse, aqui não está todo o livro. Eu não vou pegar e fazer uma cópia do livro. Eu vou fazer um roteiro baseado no livro. Algumas ideias vão sair do meu conhecimento, da minha experiência, vou tentar adicionar coisas novas, né? Algumas coisas que não estão no livro, o que é importante também, né? Mas eu também não tenho um conhecimento amplo de gravitação, muito pelo contrário. Muito do que eu vou apresentar aqui, eu vou estar aprendendo agora também, junto com vocês aqui, né? Estudando o capítulo 13.2. Então, tá aqui, ó.
Um dos mais antigos objetivos da física é compreender a força gravitacional, a força que nos mantém na superfície da Terra, que mantém a Lua em órbita em torno da Terra e que também mantém a Terra em torno do Sol. Então, isso é legal a gente falar, né? Então, eu acho importante. Eu, às vezes, mudo, né? Eu crio, assim, dou vamos dizer, uma melhorada, né? Ou tento tornar a frase mais impressionante, né? Do que tá aqui. Então, ali está aí um dos mais antigos objetivos da física, né? Eu já diria um dos mais antigos objetivos da humanidade, né? Então, e aí eu vou escrever exatamente o que eu vou ditar na aula ali. Então, vou ter um roteiro mesmo, como se fosse uma peça teatral, tá certo? Então, isso vai acompanhando passo a passo. Então, tá aqui, ó. Um dos mais antigos objetivos da humanidade, e não da física, vamos pôr da humanidade, né? Todo mundo quer entender como é. É compreender como a força gravitacional nos mantém na superfície da Terra. Então tá aqui. Aí pode surgir uma pergunta. Será que esta força é a mesma que mantém a Lua em órbita? Então, você vê que eu vou criando as minhas frases também, né? Então aqui eu ponho uma pergunta, né? Para a gente já, será? Aí está aqui, ela também se estende a toda a Via Láctea, evitando que se disperse os bilhões e bilhões de estrelas e partículas e tudo mais, etc. Então, esse não me interessa tanto assim. Estamos situados perto da borda desse aglomerado de estrelas em forma de disco, em torno do qual giramos lentamente. Ok, para os alunos está aqui, ó. Um dos mais antigos objetivos da humanidade é compreender como a força gravitacional nos mantém na superfície da Terra. Será que esta força é a mesma que mantém a Lua em órbita? Então, eis a primeira pergunta. Aí continuamos. A força gravitacional também se estende ao espaço intergaláctico, mantendo unidas galáxias, grupo local, que inclui a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda, a uma distância tal, e várias galáxias anãs mais próximas, como a grande nuvem de Magalhães. O grupo local faz parte do superaglomerado local de galáxia que está atraído pela força gravitacional para uma região do espaço excepcionalmente densa, conhecido como grande atrator. Do meu ponto de vista, para a aula, né, isso ok, mas não vou inserir, acho que não tem necessidade, né? O que eu quero falar mesmo é da gravitação de Newton, né, da seção 13.2. Então, para mim, isso não é tão relevante. Porque também, senão a aula se estende muito, né? Veja que essas videoaulas é importante que elas tenham 15, 20 para estourar 30 minutos, né? Algumas têm mais, eu entendo, mas o ideal mesmo é que a gente sejam videoaulas curtas, né? Que é o passo, né, introdutório para os estudantes. Então, esta força também é responsável por uma das entidades mais misteriosas do universo, o buraco negro. Quando uma estrela consideravelmente maior que o Sol se apaga, a força gravitacional entre suas partículas pode fazer com que a estrela se contraia indefinidamente, formando um buraco negro. A força gravitacional na superfície de uma estrela desse tipo é tão intensa que nem a luz pode escapar, né? Então, tá aí o buraco negro. Qualquer estrela que passe nas proximidades do buraco negro pode ser despedaçada pela força gravitacional e sugada para o interior do buraco negro. Depois de várias capturas desse tipo, surge um buraco negro supermaciço. Esse tipo de monstro misterioso parece ser comum no universo. Embora a força gravitacional ainda não esteja totalmente compreendida, o ponto de partida para nosso entendimento é a lei de gravitação de Newton. Esse é o julgo importante, né? Então, a lei de gravitacional não é totalmente compreendida. De fato, né, a teoria da relatividade de Albert Einstein, né, ela é uma teoria melhor da gravidade, né, do que a teoria do Newton, né? Então, isso a gente precisa enfatizar.
Como é que eu sei disso? Eu sei porque eu já estudo isso, né? Estudo física há muito tempo, mas a gravidade, né, ela é melhor representada pela teoria geral da relatividade do Albert Einstein. Mas não é o nosso foco aqui. Talvez no final do capítulo, se eu não me engano, eles falam um pouco sobre relatividade, né? Mas agora o nosso foco é a lei de gravitação de Newton. Então, daqui, uma das mais antigos objetivos da humanidade é compreender como a força gravitacional nos mantém na superfície da Terra. Será que esta força é a que mantém a Lua em órbita? Então, para responder essas perguntas, começamos então nossos estudos, tendo como ponto de partida a lei de gravitação de Isaac Newton. Então tá aqui, criei minha introdução aqui inicial, né, para a gente começar a brincadeira. Beleza? Então tá aqui, maravilha. Bom, para dar uma implementada, né, uma incrementada, ali vale a pena, né? Como é o Newton, o cara do negócio, né? Vale a pena a gente pegar e colocar uma figurinha do Newton, né? Para dar uma começada no capítulo. Então eu venho aqui, ó, venho no Wikipedia aqui, já procurei antecipadamente aqui o Newton, né? E aí eu venho e seleciono aqui essa foto para poder incluir lá na minha videoaula, né? Então, aqui eu uso o Macintosh, então aqui é fácil a gente tirar uma cópia disso aqui. Caso contrário, você dá um print screen, né? Vai lá no Paintbrush ou qualquer outro programa e tira aqui, ó. Aqui eu vou pegar até a nacionalidade, né? O pai, a mãe, né? E tudo mais. Isso não me interessa tanto. Então tá aqui, ó. Vou tirar uma cópia disso aqui. Tá aqui, tirei. Depois eu vou usar na videoaula. Só para incluir lá. Então eu vou começar, né, com seção 13.2, a lei de gravitação de Newton. E aí embaixo lá eu vou colocar lá a fotinho do Newton, etc, etc. Então, muito bem. Então agora a gente volta e começa a avançar na seção 13.2. Então, os físicos adoram estudar fenômenos aparentemente desconexos, mostrar que, na verdade, existe uma relação entre eles. Esse ideal de unificação vem perseguindo há séculos. Tá? Em 1665, Newton, com 23 anos, prestou uma contribuição fundamental à física ao demonstrar que não existe diferença entre a força que mantém a Lua em órbita e a força responsável pela queda de uma maçã. Então, essa é uma informação importante. Então, a gente começa. Em 1665, Newton prestou uma contribuição, mostrou que não existe uma diferença entre a força que mantém a Lua em órbita e a força responsável pela, que eu vou mudar um pouco, né? Pela queda dos corpos. Durante a videoaula, você vai ver que vou acrescentar alguma coisa a mais, né, ali e tudo mais. O roteiro é só para te guiar, né, mas ali você vai falar, né, pô, esse é um resultado importante naquela época, as pessoas não tinham essa compreensão, né, então isso, né, mudou a forma da gente enxergar, né, a natureza, né, então, lógico que eu não vou acrescentar tudo isso aqui no roteiro. O roteiro não é uma coisa para você ler, é uma coisa para te guiar, né, então ele vai te guiando ali, ele fica aberto, você acompanha, né, e mais durante a videoaula, como vocês vão ver, que vai ser feita na sequência, ela vai ter mais conteúdo do que está aqui no roteiro. O roteiro é o seu norte, né? Então, muito bem.
Hoje em dia, essa ideia é tão familiar que temos dificuldade para compreender a antiga crença de que os movimentos terrestres dos corpos celestes eram diferentes e obedeciam um conjunto diferente de leis. Eu não diria que essa é uma ideia tão familiar, né? Assim, né? Talvez não seja tão familiar para todo mundo, pelo menos do meu ponto de vista. Mas tudo bem. Newton chegou à conclusão que não só a Terra atrai as maçãs e a Lua, mas também cada corpo do universo atrai todos os demais. Então, isso é importante, né? Então, Newton, em seus estudos, chegou à conclusão de que não só a Terra atrai os corpos, mas que também cada corpo do universo atrai todos os demais. Ou seja, os corpos se atraem. É isso que ele quer dizer aqui. Então, essa tendência dos corpos se atraírem é chamado de gravitação. Então, essa tendência dos corpos se atraírem é que chamamos de gravitação. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é em relação também a espaço, tá certo? A gente não precisa poupar espaço, tá? Pode usar o livro à vontade, aqui está sendo para você pula a linha, escreve, faz desenhos, não importa, não precisa resumir tudo numa página. Pode usar quantas páginas você quiser, né? Quanto mais amplo, mais espaçado, mais claro, melhor. Talvez você não consiga enxergar tudo que está escrito aqui, mas como eu estou ditando, né? Então, quem estiver acompanhando os vídeos aí, vai entendendo o que está sendo feito. Então, está aqui. Essa tendência dos corpos se atraírem é o que chamamos de gravitação. Resultado importante. Então, a universalidade da gravitação não é óbvia para nós, porque a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos próximos é muito maior que a força de atração que esses corpos exercem uns sobre os outros. Então, essas tendências dos corpos é chamada de gravitação. E aí a gente pode colocar, e não a enxergamos tão facilmente, pois a força gravitacional é extremamente fraca. Então, das 4 forças fundamentais, né, isso vale falar, né, a força gravitacional é a mais fraca de todas. Você pegar um ímã e colocar perto da geladeira, né, ele atrai ali com uma força muito maior do que a própria Terra atrai o ímã. Imagina só que loucura, né? Você tem uma Terra inteira para atrair o ímã e a sua geladeira atrai muito mais fortemente esse ímã do que a Terra. Então, você vê como a força gravitacional é fraca comparado, né, com a força eletromagnética, por exemplo. Mas isso aí eu já tenho, né, da minha experiência, então não vou colocar aqui, mas na hora da aula é óbvio que eu vou falar isso aí. Então, ó, assim, por exemplo, a Terra atrai uma maçã com uma força da ordem de 0,8 newton. Nós também atraímos uma maçã próxima e somos atraídos por ela, mas essa força de atração é menor que o peso de uma partícula de poeira. Tudo bem, isso aí fica como um adendo aí, porque também as aulas vão ficar longas. Então, Newton propôs uma lei para essa força, chamada Lei da Gravitação de Newton. Né? Então, a lei, né, como a gente já sabe, né, já enfatizei, é uma equação matemática ali que vai descrever a forma como a natureza funciona. Como que ele tirou essa lei? Dos experimentos, né? Por que essa lei é assim?
que o universo se comporta assim. Né? É uma questão mais filosófica do que física. Por que que a lei da gravitação é dessa forma? Que Gzão igual a F igual a Gzão, eminho sobre R ao quadrado. Isso eu não sei, né? Mas o fato é que a natureza se comporta assim. Então, baseado em resultados experimentais, então, Newton propôs uma lei para essa força. A chamada lei de gravitação de Newton. Toda partícula do universo atrai todas as partículas do universo com uma força gravitacional cujo módulo é, então, todas as partículas se atraem com uma força gravitacional em módulo dada por, e aí você tem F igual a Gzão, M1, M2, sobre a distância ao quadrado. Então, aqui na aula, o que é importante enfatizar? Que essa força ela é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso é fundamental, né? Mais do que a expressão em si, a gente tem que entender o que essa equação quer dizer. Quer dizer o seguinte, se eu dobrar a massa, eu dobro a força. Se eu dobrar a distância, eu faço a força cair por 4. Se eu triplicar a distância, eu faço essa força cair por 9. Né? Então, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância e ela é diretamente proporcional às massas. Essa é a grande questão. Então, a força, se você tentar aqui, ó, ela é proporcional a M1, M2 e a distância entre elas ao quadrado. Uma proporcionalidade aqui, ó, proporcional. Onde a constante de proporcionalidade é uma constante chamada constante gravitacional, que é o que está na página seguinte aqui. Na página 29. Então, aqui, vou jogar para o lado aqui para acompanhar. Então, onde M1 e M2 são as massas, né, da partícula, das partículas. R é a distância entre elas. E a constante de proporcionalidade G é denominada constante gravitacional. E aí entra o valor de G, que é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11. E aqui, ó, se você olhar, ó, F é igual a Gzão, M1, M2 sobre R ao quadrado. Então, ó, o Gzão ela tem que ser, o resultado é Newton, né, da força. Então, ela tem que ter vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Porque quando eu multiplicar o G aqui, ó,
eu vou ter, então, o resultado final como sendo Newton, né? Então, tá aí a constante que pode ser escrita de outra maneira também, em termos de metro cúbico, né? Porque Newton é massa vezes aceleração, você troca o Newton por massa vezes aceleração, faz continhas, tem uma outra forma de escrever. Então, muito bem. Aí ele começa, na figura 13.2a, algumas figuras do livro eu uso, outras eu desenho, né? Essa aqui eu não vou precisar, né, copiar, porque é um desenho simples, né? Eu consigo fazer na hora lá que eu estiver trabalhando. Então, não vou por que ficar copiando todas as figuras, né? Então, na figura 13.2a, F é a força gravitacional exercida sobre a partícula 1. Então, a gente começa aqui, ó. Por exemplo, então eu tenho uma partícula aqui, tem outra partícula aqui, tem uma linha que une as duas partículas, e eu tenho uma força, então, que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Esses caras aqui estão distantes de R, que é a distância entre as duas partículas. Então, nesse caso aqui, a gente tem um F, onde o F é a força gravitacional exercida sobre a partícula 1 de massa M1 pela partícula 2 de massa M2. Algumas perguntas aqui que estão aparecendo no chat, eu respondo mais para frente, tá? Bom, vamos ver aqui, ó. Tem conteúdo de física usando o livro do Paul Tipler? Eu não tenho, eu uso o Halliday porque é o livro mais comum usado aí na engenharia. Como a constante gravitacional foi descoberta, ela é válida para qualquer ponto do universo? Veja, a teoria mais aceita, né, não pertence mais ao Isaac Newton, pertence à teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Mas por Newton, né, ela é válida em todo o universo. No mundo microscópico, não vale, porque aí são outras leis, né? A lei da mecânica quântica que vale, né, para partículas subatômicas e etc. Então você já não tem mais essa constante gravitacional. De fato, né, unir a teoria da relatividade geral de Albert Einstein com a mecânica quântica é talvez o maior desafio aí da física desse século, né? Então, essa é uma busca aí que a gente tem. Então, por exemplo, está aí a força F1, F2, a força aponta para a partícula 2 e dizemos que é uma força atrativa. Isso aqui é importante falar. Força atrativa. De fato, a força gravitacional é uma força atrativa. Isso aqui é a força gravitacional. É sempre uma força atrativa, né? Então, ao contrário da força elétrica, que pode ser repulsiva ou atrativa, a força gravitacional é sempre uma força atrativa. Porque tende a aproximar. Então, força atrativa, pois aproxima as partículas. Então, para eu calcular essa força, eu uso, né, a expressão Gzão M1, M2 sobre R quadrado. Você me dá a massa M1, você me dá a massa M2, você me dá a distância, pronto, tenho a força. O módulo da força é dado pela lei da gravitação de Newton, claro. Muito bem. Podemos dizer que F aponta no sentido de um eixo R traçado ao longo da reta que liga a partícula. Isso é importante dizer, porque agora a gente vai até aqui, ó, na equação 13.1, a gente só falou do módulo da força, tá certo? A ideia é cair na 13.3, né, que é o vetor. Então, para isso a gente precisa definir esse versor R, né, que é o que acompanha aqui, ó, a equação 13.3 aqui. Então, podemos dizer que o F aponta no sentido positivo de um eixo R traçado ao longo da reta R. Então, a pergunta é agora, dado que temos o módulo da força, como definimos o vetor?
Você vê que eu gosto de inferir perguntas, né? Para tentar ir dando uma concatenada nas ideias, né? Então, como é que eu defino um vetor? Então, ó, define-se um eixo R traçado ao longo da reta que liga a partícula 1 à partícula 2. Muito bem. Feito isso, podemos também representar a força F usando um vetor unitário. R, versor, um vetor adimensional de módulo 1 que aponta na partícula 1 para a partícula 2. Então, ó, define-se um eixo R traçado ao longo da reta que liga a partícula 1 à partícula 2. O sentido da força gravitacional é tal que aponta da partícula 1 para a partícula 2. Agora chegou uma furadeira aqui, então não tem o que fazer, vai ter que acompanhar com a furadeira do vizinho mesmo. Então, nesse caso, de acordo com a equação 13.1, a força que age sobre a partícula é dada por, assim, o vetor F é dado por, então o F ele é igual ao módulo da força vezes o R versor. Então aqui ó, aparece o meu R versor, que é um vetor de módulo 1, que aponta no sentido, né, da partícula 1 para a partícula 2. É uma força de atração, né? Então você sabe exatamente qual é o sentido dessas forças. Outra pergunta: qual recurso de logitral você usa para explicar os cálculos? Eu uso um iPad com um programa chamado GoodNotes para gravar essas videoaulas. Mas aí eu uso alguns recursos para deixar aquele papel pardo de fundo, que eu faço tudo com um programa chamado OBS. O OBS aí você consegue tirar o fundo, trocar, né? Eu fui aprendendo com o tempo. Isso também é uma videoaula que eu vou breve explicar em detalhes, né? Antes eu usava uma lousa digital, agora eu uso o iPad porque a caneta do iPad é muito melhor. Então, assim o vetor F é dado por F igual a F, né? De forma que então meu F é igual a Gzão M1 M2 sobre R ao quadrado na direção R versor. Então tá aqui agora a força gravitacional propriamente dita, com as direções e os sentidos e etc. Muito bem. Já estamos quase concluindo. Aí ele vem. A força gravitacional que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2 tem o mesmo módulo que a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. E o sentido oposto. Essa é uma informação crucial, né? Então a gente põe aqui, para a gente não esquecer de falar. A gente sabe, né? Muitas das coisas a gente sabe, mas às vezes a gente pula, né? Na hora de apresentar para os alunos. Isso não pode acontecer. Então você põe tudo aqui, as coisas essenciais, né? Então, essa aí a gente precisa enfatizar. Então, a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2 tem o mesmo módulo que a força que a partícula
2 exerce sobre a partícula 1 e sentido oposto. Por quê? Ambas são forças de atração, né? Ambas são forças atrativas. Então, aqui a gente faz o desenho, que você tem uma partícula aqui, ela atrai aqui, está sujeita aqui, a partícula 1 está sujeita a uma força F1. A partícula 2 aqui está sujeita a uma força F2. E o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Vetorialmente, o F1 é igual a menos o F2. Por que menos? Porque o R é no sentido contrário, né? Se eu defino o R versor de para cá, né, de um sentido, o outro é no sentido contrário, né? Então, o F1 é igual a menos F2 vetorialmente falando. Essa informação é importante. As duas forças formam um par de força da terceira lei e podemos falar da força gravitacional entre as duas partículas como tendo um módulo dado pela equação 13.1. Essa força entre duas partículas isso é importante também, não é alterada pela presença de outros objetos, mesmo os que estejam situados entre as partículas. Isso, com certeza, precisa enfatizar. Então, vale enfatizar que a força gravitacional não é alterada pela presença de outros objetos. Não é pela presença de outros, mesmo que estejam situados entre as partículas. Aqui também vale a pena fazer o adendo, né, com a força eletromagnética, né? A força eletromagnética não é assim, né? Por que que não é assim? Porque a força eletromagnética ela tem força de atração e repulsão, ao contrário da força gravitacional, que é só força de atração. Então, como é só força de atração, não tem como cancelar, né? Agora, a força gravitacional, você pode criar ali uma barreira de forma a cancelar a força de um ente externo, o que não acontece na força gravitacional. Então, isso é importante enfatizar. Não está no livro, naturalmente, né? Vem também da minha experiência, que eu já dei Física 3, etc, etc. E, naturalmente, na aula a gente fala isso, apesar de eu não colocar aqui, né? Isso é uma coisa relevante de falar. Então, em outras palavras, como o livro mesmo diz, nenhum objeto pode blindar uma partícula da força gravitacional exercida pela outra. Parece óbvio, né? Mas é uma questão importante essa, né? Do meu ponto de vista, né? Como eu disse, a força eletromagnética não é assim, não. A força eletromagnética é diferente. E aí, né? Porque exatamente pelo fato de ter força de repulsão e de atração. Aqui não. Aqui, como é só uma força de atração, infelizmente ou felizmente, né? Não tem como você bloquear isso aí. A intensidade da força gravitacional, continuando no livro, ou seja, a intensidade da força com a qual as duas partículas de massas conhecidas e separadas por uma distância conhecida se atraem, depende do valor da constante gravitacional G. Natural, né? Isso não precisa falar. Se G, por algum milagre, fosse, de repente, multiplicado por 10,
seríamos esmagados contra o chão pela atração da Terra. Lógico que multiplicar o G por 10 é multiplicar a força que a Terra exerce sobre a gente por 10, né? Ok, isso eu deixo para os alunos se refletirem lendo o livro. Então, se G fosse dividido por 10, a atração da Terra se tornaria tão fraca que poderíamos saltar sobre um edifício. Aqui é interessante porque pode ser que o aluno leve a pensar que, por exemplo, na Lua, né, o que está acontecendo é que o G é diferente. Não, não é. É que a massa da Lua é que é diferente, tá certo? Então, isso é importante deixar bem claro, né? Então, vale a gente lembrar isso aqui. Então, por que a Lua atrai os homens de forma diferente? Está relacionado com a constante G. Então, eu pus esse adendo aqui, nessa coisa extra aqui, exatamente para enfatizar que não, G é uma constante, né? É uma constante gravitacional. O que muda é a massa da Lua, né? Que é diferente. Então, você pega uma massa bem menor, a força que a Lua exerce sobre o homem, né? Os astronautas, é menor do que a força que a Terra exerce sobre as pessoas aqui. Então, isso é importante enfatizar. Finalmente, embora a lei da gravitação de Newton se aplique estritamente a partículas, podemos aplicar a objetos reais, desde que os tamanhos desses objetos sejam pequenos em comparação com a distância entre eles. Embora a lei da gravitação de Newton se aplique estritamente a partículas, podemos aplicá-las a objetos reais, desde que os tamanhos desses objetos sejam pequenos em comparação com a distância entre eles. Ok. A Lua e a Terra estão suficientemente distantes uma da outra para que, com uma boa aproximação, possam ser tratados como partículas. O que ele está querendo dizer aí é que a distância tem que ser maior do que os raios, né, do tamanho dos objetos, para a gente tratar esses caras como partículas, né? Para a gente poder tratar esses caras como partículas. Ok. Então, a Lua e a Terra estão suficientemente distantes uma das outras para que, com uma boa aproximação, possam ser tratadas como partículas. O que dizer, porém, do caso de uma maçã e a Terra? Do ponto de vista da maçã, a Terra extensa e plana, que vai até o horizonte, certamente não se parece com uma partícula. Então, Newton resolveu o problema da atração entre a Terra e a maçã, provando um importante teorema. Então, tem um teorema aqui, importante. Então, você vê que ele fala desse fato de ser partículas, né? Para poder enfatizar que a lei é válida ali quando essas distâncias são maiores do que o tamanho dos objetos. Mas pelo teorema de Newton, isso não é, de fato, um problema. Então, não vale a pena a gente correr esse risco de complicar as coisas, tá certo? Então, como eu faria? Eu já partiria direto para o teorema. Então, o que eu faço aqui? Ó? Aqui, então, por que a Lua atrai os homens de forma diferente? Está relacionado com a constante G? Então, ela termina aqui. Então, outro aspecto importante é como fica a atração de objetos de tamanhos tão diferentes, um em relação ao outro. Por que surge esse problema? Ó, então, aqui vale a pena a gente ter uma ideia. Imagina que você tem um objeto assim e outro objeto assim. Como é que fica a atração entre eles? Porque pensa, ó, aqui você tem um elemento de massa. Esse elemento de massa exerce uma força aqui, ó, gravitacional. Aqui você tem um outro elemento de massa. Ó. Esse elemento de massa ele também exerce aqui uma força gravitacional.
No fundo, o que você tem que fazer para calcular a força gravitacional que todo esse objeto aqui exerce sobre esse objeto menor aqui, é calcular a força que cada elemento de massa exerce sobre esse aqui. E depois somar tudo via integração. Essa é como se faz ao pé da letra, né? Assim, na força bruta. Mas pelo teorema de Newton, você consegue resolver esse problema de uma forma mais simples. Então, como resolver esse problema, então? Então, Newton o resolveu provando um importante teorema, que é conhecido como Teorema das Cascas. Aí eu vou por aqui, ó, inserir nota 13-1. Então, eu vou pegar essa nota aqui também e vou tirar um print dessa nota para inserir aqui depois na minha aula. Então, tá aqui, ó. Salvei também já ele, depois eu insiro. Então, ó, com esse teorema, como resolvemos o problema acima? Então, o que o teorema diz? Ele diz o seguinte, ó, uma casca esférica uniforme de matéria atrai uma partícula que se encontra fora da casca, como se toda a massa da casca estivesse concentrada no seu centro. Então, se esse é o problema, então o que você faz? Você pega esse cara aqui, ó, e transforma ele numa somatória de cascas, ó. Então eu tenho a casca 1, eu tenho a casca 2, eu tenho a casca 3, eu tenho a casca 4 e assim por diante. Vou somando todas as cascas e para cada casca basta concentrar a massa dela no centro. Então eu pego a casca 1, concentro no centro. Pego a casca 2, ponho no centro. Pego a casca 3, ponho no centro. Então quando eu somar todas as cascas, no final das contas o que eu vou ter é como se toda a massa estivesse no centro. E aí, então, basta pegar então, a massa da Terra, colocá-la no centro da Terra, e aí eu calculo como se a distância fosse dessa partícula até a outra partícula, cuja distância é basicamente o raio da Terra, com a massa toda no centro. Que é o que ele vai falar assim, ó. A Terra pode ser imaginada como um conjunto de cascas, uma dentro da outra, cada uma atraindo uma partícula localizada fora da superfície da Terra, como se a massa da casca estivesse no centro. Assim, do ponto de vista da maçã, a Terra se comporta como uma partícula que está localizada no centro da Terra e possui uma massa igual à massa da Terra. Essa frase é importante, né? Então, a esfera, né? Porque aqui eu não falei da Terra, né? Eu falei de uma esfera, né? Então, a esfera sólida, vamos dizer assim, que aí você pode associar à Terra, né? A esfera sólida pode ser imaginada, essa frase é importante, né, para deixar bem claro, então eu vou ter que copiar ela aqui. Pode ser imaginada como um conjunto de cascas, uma dentro da outra. Cada uma atraindo a partícula localizada
na superfície da esfera, como se a massa da casca estivesse no centro. Assim, a partícula menor é atraída como se toda a massa da esfera maior estivesse no centro. Eu faria assim, eu começaria falando de duas esferas e depois traria essa visão para a Terra, né? Então, penso que tem uma esfera gigante e uma esfera pequenininha. Como é que faz? Então, vai um monte de cascas esféricas e tudo mais. E aí a gente vai para a Terra, né? E aí soma tudo mais e faz a analogia. Então, para concluir ainda mais aqui, ó, agora está quase acabando. Supõe que na figura 13.3 a Terra atrai uma maçã para baixo com uma força de módulo 0,8 newton. Nesse caso, a maçã atrai a Terra para cima com uma força de 0,8 newton, cujo ponto de aplicação é o centro da Terra. Note que a Terra aqui você pode supor, né, como se fosse uma esfera perfeita, né? Dado o raio da Terra, os pontos mais altos e mais baixos, eles são praticamente irrelevantes. A Terra é uma esfera perfeita, né? Pra você ter uma ideia, você pega aquela bola de isopor, sabe aquelas bolas de isopor que você compra na papelaria? Ali tem mais rugosidade do que tem na Terra. Ali tem picos que são muito maiores que o pico do Everest, né? Simplesmente por aquela rugosidade. Então, a esfera é mais lisa, né? Mais perfeita do que aquela bola de isopor, né? Então, é um negócio realmente bastante, né? Esférico, né? A camada das vegetações é uma pele. A Terra tem uma pele por cima dela que são essas biosfera toda. É uma pele, é uma coisa finíssima comparada com o tamanho da Terra. Então ele fala disso, embora as forças tenham o mesmo módulo, produzem acelerações quando a massa começa a cair. A aceleração da maçã é aproximadamente 9,8. A aceleração do corpo em queda livre perto da superfície da Terra. A aceleração da Terra, medida no referencial do centro da maçã, é apenas 1 vezes 10,25. Isso vale uma reflexão também, né? Ó. Por quê? Por que uma aceleração é tão menor que a outra, né? Vem da segunda lei de Newton, né? Então, ó, dado a figura, aí eu vou pôr aqui, ó, 13.3 e vou copiá-la também porque essa aqui é interessante, ó. Então, vou pegar a figura 13.3 aqui também para jogar na minha aula. Então, dada a figura 13.3, vemos que, como esperado, né, a força de atração é a mesma. A aceleração da maçã é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a maçã acelera a Terra com A dado por... Então, ó, a força que a maçã exerce sobre a Terra é 0,8 newton, que por sua vez é a massa da Terra vezes a aceleração da Terra. Ou seja, a aceleração da Terra
é igual a 0,8 newton dividido pela massa da Terra. A massa da Terra, vamos ver aqui no Wikipedia, tem que ser da ordem 10 a menos 25, né? 10 a menos 24, por aí. Então, tá aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó. Massa da Terra. Tá aí, ó, 5,25. Então, aproximadamente, isso aqui dá 0,8 newton dividido por aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, o que dá, então, aproximadamente aqui, como diz o livro, 10 elevado a menos 25 metros por segundo ao quadrado. Então, apesar da força ser a mesma, a aceleração é infinitamente, né, vamos dizer assim, infinitamente menor dada a massa da Terra. Muito bem, completou